Shabbat Shalom a todos, um bom dia, Boker Tov. Hoje nós estamos na Parashá de número 34, Parashá Bamidbar. Hoje é 29 de Iyar, 5.783, e estamos na contagem do homem do número 44, Gevurah be Malchut, força e realeza. Parashá Bamidbar. Antes de entrarmos mais adentro da nossa Parashá, vamos fazer a leitura dos primeiros psukim, que diz o seguinte: Adonai falou a Moshe no deserto do Sinai, na tenda do encontro, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano, após a saída da terra do Egito, e ele disse: faça o censo de toda a assembleia do povo de Israel, segundo os clãs e as famílias, e registre o nome de todos os homens como mais de 20 anos, sujeitos ao serviço militar em Israel. Muito bem. Parashá Bamidbar, ela traz uma informação dentro do próprio nome. É importante salientar, queridos, que, lógico, em português, a Parashá que traz o nome também do livro, significa a palavra números. Então, essa referência da palavra números, ela está ligada ao tema central do livro, inicial do livro, que é o censo que o Eterno pede que seja feito. Então, como há uma contagem, então, em português, o nome do livro é o livro de números e o nome da nossa Parashá é números. Porém, quando nós descemos para o hebraico, ou subimos para o hebraico, melhor falando, essa palavra Bamidbar, que significa no deserto, ela tem uma outra informação dentro dela, que é a partícula ban, que significa neles. E a palavra mitbar tem a mesma estrutura do verbo medaber, que significa falar. Então, de forma mais, no nível sod, nós estamos falando que dentro deles Deus falará no deserto. Ou seja, nós estamos numa Parashá que sempre vai anteceder uma grande festa, uma das três grandes festas do judaísmo, que é a festa de Shavuot, e nós sabemos também que em Shavuot nós temos a outorga da Torá, o Simchat Torá. E o Simchat Torá, lógico, nós vamos representar o recebimento do Aseret Hadibrot, que são os 10 ditos, que mais uma vez tem a estrutura de Daber, falar, Medaber. Então esses 10 ditos, que são a base da Torá, ela também é a base das 613 mitzvot. Então está tudo relacionado com essa informação que no deserto Deus falará ao seu povo através da sua Torá. Então o deserto, ele é um lugar que, se nós olharmos a nível amplo, é bem clichê falar do deserto. Nós sabemos que o deserto representa a escravidão do pecado, uma série de coisas. Porém, se nós colocarmos aqui um foco maior no significado do deserto dentro da nossa Parashá, primeiro vamos falar de escassez, né? A escassez no deserto é algo que todo mundo sabe que existe, a falta de água. Porém, essa escassez, ela vai representar uma escassez espiritual. Na nossa vida nós podemos ter vários tipos de escassez. Porém, dependendo do prisma para o qual eu olho essa escassez, eu posso olhar com o olho bom e posso olhar com o olho ruim, o Ain Hara. Então nós precisamos trazer o olho bom desse momento no deserto. Mas o povo estava no deserto, o povo sofreu no deserto, o povo foi perseguido no deserto. Então facilmente nós vamos enxergar o lado ruim do deserto. Mas vamos tentar enxergar agora o lado bom do deserto. Nós vamos extrair algo de bom desse deserto. O deserto, ele nos faz menção também à questão do minimalismo. E esse minimalismo, ele é algo bom ou é algo ruim? Né? Muitas vezes, eu estava conversando essa semana com a minha esposa e a gente falando que às vezes o menos é mais. Por exemplo, há 1.500 anos atrás, você não tinha essa preocupação com a eletricidade, gás de cozinha. Hoje, se nós faltamos energia na nossa casa,
nada acontece. Se falta um gás na sua casa, nada acontece. Né? Você não consegue fazer um almoço, você não consegue fazer um trabalho escolar, você não consegue fazer um trabalho, uma atividade da sua empresa, se você não tiver energia. Porém, há 1500 anos atrás, isso não era um problema. Então, o minimalismo que o deserto traz, muitas vezes torna a nossa vida mais prática, nossa vida se torna mais simples, simplificada. Por exemplo, um indivíduo que ele ganha um salário mínimo, ele não vai ter problema nenhum em ganhar 3 salários. Para ele isso não vai ser um problema. Porém, se nós temos um indivíduo que ganha 3 salários mínimos, e por uma situação qualquer que seja, ele passa a receber apenas um salário mínimo, ele tem um problema grande nas mãos. Por quê? Porque agora ele criou em volta dele uma estrutura que para ele manter, ele vai precisar de 3 salários. Ele não consegue mais viver com um valor inferior àquilo. Então veja como nós mesmos criamos um cenário que complica a situação a qual nós vivemos. Nós mesmos criamos as prisões. O indivíduo que ele trabalha na iniciativa privada, que ele é um empresário, ele tem um risco muito grande. Por quê? Porque à medida que os negócios vão indo bem, ele automaticamente também passa a viver um padrão de vida mais complexo, vamos dizer assim, com maiores recursos. E se um dia aquela empresa começa a ter um rendimento melhor, ele vai ter que se adaptar a uma outra realidade. E o que nós vemos muitas vezes é que nós nos tornamos prisioneiros dessa situação. Por quê? Porque quanto mais a gente vai se envolvendo com a complexidade da vida, mais a gente precisa trabalhar para conseguir manter toda aquela máquina, toda aquela estrutura. Daí então vão ficando de lado família, né, os filhos, a esposa, vai ficando de lado Deus, porque agora você precisa trabalhar cada vez mais. Daí então você não tem mais tempo para fazer shaharit, fazer minhá, fazer a vida, você não tem mais tempo para fazer uma leitura da Torá, ler a porção semanal, porque agora você está focado em manter toda aquela estrutura que um dia você aprendeu a ser dependente dela. E isso é o que o deserto vem consertar na nossa vida. Né? Então o deserto, quando nós olhamos para um prisma positivo, nós vamos entender que o deserto é algo que vem nos trazer uma certa libertação. Por isso que o deserto ele não tem parede. Né? Quem é dono do deserto? Ninguém é dono do deserto. E é por isso que o Eterno ele nos entrega a Torá no deserto. Por quê? Porque a Torá ela é um presente do Eterno para a humanidade. A Torá ela não foi feita com exclusividade para o povo judeu. Né? Algo que o Eterno deu para o povo, para a humanidade. Então o minimalismo é uma das benécias do deserto, do Midbar. Nós aprendemos a viver com o mínimo necessário. Nós aprendemos a enxergar maravilhas nas pequenas coisas. Nós começamos a enxergar Deus nas pequenas coisas. Então, quando nós estamos no deserto, né, seja lá qual for metaforicamente o seu deserto, significa que agora você vai tornar tudo mais simples. Às vezes as pessoas têm 10 cartões de crédito. Você precisa de 10 cartões de crédito. Torna isso mais simples. Seja minimalista com as suas finanças. Às vezes você tem vários eletrodomésticos dentro de casa e está ocupando espaço, produzindo radiação e comprometendo a saúde sua e da sua família. Você não precisa disso tudo. Não estou aqui ensinando socialismo. Porém, nós precisamos tornar a vida mais fácil. E às vezes nós mesmos tornamos a nossa vida complexa. Muitos móveis espalhados dentro de casa, atrapalha a limpeza da casa, suja mais, tem que afastar tudo, diminui o espaço interno da sua casa, até a casa fica menos arejada. Então, isso é um reflexo
da nossa vida em todos os aspectos, seja espiritual, afetivo. E o deserto, ele vem consertar isso. E o deserto, ele vem nos mostrar que o minimalismo é algo bom, o minimalismo é algo positivo para a nossa vida, e nós temos que aprender a lidar com esse minimalismo e enxergar nele um nosso aliado para começarmos um conserto quando a nossa vida está muito cheia de complicações, muito complexa. Um outro aspecto importantíssimo do deserto é a introspecção, né? Quando nós estamos no deserto, aquela calmaria que o deserto traz, o distanciamento daquilo que nós chamamos de civilização, aí onde nós nos perguntamos até que ponto a civilização é algo positivo. A introspecção é algo que nos faz parar e começar a corrigir onde nós estamos errando, a forma que nós falamos com o próximo, que nós falamos com os nossos familiares. Eu me lembro na última paraxá que eu trouxe, a Haremot Kedoshim, que a paraxá Kedoshim, principalmente, ela vai tratar muito sobre Ben Adam Lehavero, a nossa lida com o próximo, a forma como nós nos damos com o próximo. Você já observou que muitas vezes, quando nós estamos num ambiente de trabalho, atendendo um cliente, aquela coisa que é casual, que você sabe que vai estar ali 5 minutos com aquela pessoa, e nunca mais você vai ver aquela pessoa, e você trata ela como um príncipe, né? Um sorriso no rosto. Assim nós somos no nosso trabalho, assim nós somos fora de casa. Porém, com as pessoas que nós passamos a maior parte do nosso tempo, nós somos rudes, nós somos agressivos, nós somos irônicos, nós somos muitas vezes, como é que eu posso falar? Muitas vezes nós somos, nós impomos demais a nossa vontade. E quando que nós paramos para pensar, refletir, olha a palavra introspecção, quando nós fazemos uma introspecção, e o que é que me define? Aquilo que é o maior percentual de mim é o que me define. Eu posso ser um pouco engraçado e posso ser um pouco irônico. Ou posso ser um pouco sério e um pouco de cada coisa. Porém, se eu sou mais irônico, então é aquilo que me define. Se eu sou mais sério, é aquilo que me define. Aquilo que eu sou por maior parte do meu tempo é o que eu sou. Eu posso ter lapsos de outras personalidades, porém, aquilo que toma maior parte do meu tempo é o que eu sou. Então, se maior parte do meu tempo, que é o tempo que eu estou com as pessoas que eu deveria amar mais, os meus familiares, as pessoas da minha comunidade, se a maior parte do tempo que eu estou com elas eu sou áspero, então é aquilo que me define. Eu sou uma pessoa áspera. Se as pessoas com quem eu passo a maior parte do meu tempo, que é as pessoas que eu deveria amar mais, se com elas eu sou irônico, então eu sou irônico. É isso que me define. Se eu sou rude, então é isso que me define. Então o deserto, quando é o momento em que nós muitas vezes nos encontramos mais excluso, né? Onde nós muitas vezes estamos ali longe de tudo, e às vezes nós estamos no meio de uma multidão de pessoas, todo mundo conversando, mas a gente está ali no nosso deserto, né? E a gente está ali fisicamente, mas a nossa cabeça não está ali. Às vezes a gente precisa criar esse deserto, um deserto artificial, para que a gente possa fazer a introspecção, né? Porque essa introspecção que o deserto traz é importante. Se nós não fazemos introspecção, nós não somos capazes de conseguir encontrar onde nós temos que consertar na nossa vida. Então essa introspecção vai começar a me levar a entender que a pessoa que eu sou na maioria do meu tempo, que me define, não é uma pessoa tão boa. Ah, mas é meu irmão, então eu posso falar assim com ele. É minha esposa, então eu posso falar assim com ele. Muito pelo contrário. As pessoas que a gente mais ama, é as pessoas que a gente deve tratar melhor. Tivemos agora o dia secular, no calendário gregoriano, Dia das Mães.
E as pessoas, às vezes, um ano inteiro sem ver a mãe, vai lá visitar a mãe e leva um presentinho, como se ela fosse mãe uma vez por ano. Né? Então, isso é um exemplo claro da nossa hipocrisia, quando a gente chega num lugar, num ambiente, todos sorrisos. Né? E às vezes a imagem que a gente passa é que a gente é aquilo, e a gente não é aquilo. Então a nossa vida agora é uma mentira. Quando você passa para as pessoas a ideia de que você é algo, e que na realidade, lá dentro da sua casa, você não é aquilo. Aí seu filho chega e vê você tratando as pessoas tão bem, e seu pai lhe trata tão bem, com tanto carinho na frente das pessoas, ele quer, não quero voltar para casa. Porque meu pai aqui é uma pessoa maravilhosa, eu quero ficar aqui. Né? Olha que triste é a gente pensar dessa forma. Então a introspecção, ela vai nos trazer conserto, ela vai fazer com que a gente comece a olhar, poxa, eu falo demais, eu tenho que falar menos. Né? Eu falo, que a gente fala aqui, né? Eu pego o bonde andando. Então você se intromete às vezes numa conversa e passa vergonha naquela conversa. Então são pontos que nós temos que corrigir na nossa vida, porque nos vai trazer respeito. Né? Sermos tardios em falar, pensar antes de falar. Né? Isso é um sinal de sabedoria. Então a introspecção é mais um tratamento que o deserto vai trazer para a nossa vida, e eu diria um dos mais importantes. Autossacrifício, né? Quando nós estamos no deserto, lembrando também que a introspecção, que nos coloca em uma situação onde nós estamos sós, ainda que você esteja vamos dizer, num auditório cheio de pessoas, às vezes você pode criar um deserto artificial e ter um momento com Deus ali. Então essa introspecção, esse deserto, ele serve para nos aproximar de Deus, nos faz ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente quer ouvir Deus falar em meio a uma barulheira, né? Como muitas vezes a gente vê em determinadas igrejas, infelizmente, e às vezes a gente acha que Deus só fala se tiver toda aquela fanfarra, né? Porém, nós esquecemos o que Deus falou com o profeta Isaías quando estava numa caverna e teve trovão e teve tempestade e Deus não estava ali. E Deus falou com ele numa brisa. Então, às vezes, a gente meio que fica frustrado com a gente mesmo quando a gente espera que Deus vai falar com você de uma forma, e Deus fala através da natureza, Deus fala através de algo que aconteceu. Você está sensível a Deus e essa introspecção está tão aguçada em você, quando você, de repente, o pneu furou e você pensa, esse pneu furou porque Deus me poupou de um acidente lá na frente. Uma certa vez eu estava indo para o trabalho e tive um problema que me atrasou um pouco, e aí eu saí já atrasado para o trabalho. Quando eu chego no balão que pegar ali para a avenida que eu sempre pego, estava interditada, não, que teve um acidente, um poste caiu e não está passando nada. E eu pensei, poxa, será que esse poste não caiu no exato momento em que eu ia passar de moto ali, né, na Gertrudes? O pneu que você fura, né? Uma coisa que você esqueceu e você tem que subir, eu moro no 4º andar, você tem que subir a escada tudo de novo e trazer, porque... E aí você agora pensa, será que isso não foi algo... Deus está me livrando de um momento. Uma das orações que a gente sempre tem que fazer é que Deus sempre desvie o caminho do ímpio, né? Que a gente não venha cruzar com o assaltante, com o violento, os homens violentos, essa sociedade tão violenta que a gente está vivendo hoje. Então, quando nós aguçamos a introspecção na nossa vida, nós passamos a enxergar coisas que a gente não enxerga quando a gente não tem esse momento. Então, a introspecção é algo muito importante, é uma ferramenta poderosa para o nosso dia a dia, que vai fazer com que a gente enxergue muitas coisas, inclusive Deus falando conosco, de uma forma que a gente não costuma ouvir se a gente não estiver exercitando a introspecção. E o deserto, ele é também um símbolo da introspecção. E então agora a questão do autossacrifício. O autossacrifício,
acontece no deserto, quando nós estamos naquela escassez, e às vezes as pessoas que a gente ama estão precisando mais do que a gente. Nós estamos precisando, porém, tem algo que você vê que aquela pessoa está precisando mais. Então você abre mão, porque não aguenta ver o sofrimento do outro. Às vezes a gente passa por situações de escassez, seja ela material, seja ela espiritual, uma pessoa que está depressiva, você às vezes não está no melhor dia, mas você ainda tem forças para chegar até aquela pessoa e trazer uma palavra para ela. Você também não está bem, porém você ainda tem força para chegar para aquela pessoa e tornar o dia dela melhor. Então isso é auto-sacrifício também. É você saber que em casa as coisas estão meio apertado, mas você pode chegar e fazer uma tzedakah para alguém. Isso é um auto, que a gente chama de Zmirut HaNefesh, é o sacrifício pessoal que a gente faz em prol do outro ou em prol de algo, né, bom, de algo que vem do Eterno. Então o deserto ele também trabalha isso, né, quando nós muitas vezes estamos num momento de escassez e desprezamos aquela escassez que a gente está em favor do próximo. O esvaziamento também é algo que está presente na figura do deserto, porque no deserto, até para caminhar no deserto, você tem que andar com pouca coisa, né? Na época dos patriarcas, existiam frotas de camelos para carregar bastante coisa, porque às vezes a jornada era muito grande. Mas se essa jornada, a nossa jornada, ela é algo que a gente caminha com os próprios pés, então a gente também não pode carregar muita coisa naquilo. Esse esvaziamento está muito ligado ao minimalismo. Porém, esse esvaziamento ele não está falando de coisas materiais. O minimalismo está mais voltado para as coisas materiais. Porém, o esvaziamento ele está falando de algo que é dentro de nós. Né? Para nós continuarmos essa caminhada no deserto, esse tratamento que é feito no deserto, eu me lembro que na paraxá que eu trouxe anteriormente, a Haramot Kedoshim, eu falei sobre o tratamento que Deus fez desde a saída do Egito, do Misraim, até o processo onde o povo passa a ter o que oferecer ao Eterno. Quando o povo sai do Egito, o povo sai como quem precisa, como quem é totalmente dependente. Então Deus vai trabalhando, vai tirando aquela cabeça de escravo, vai fazendo todo um processo, as gerações vão se passando, até que o povo sai de uma situação de flagelo, e agora eles entendem que é necessário que o homem tem que ter algo que oferecer para o Eterno, que é o auto-sacrifício, que é o Zmirut HaNefesh, como eu acabei de falar. Então, esse processo que nós estamos trazendo dentro do deserto, tem esse ponto que é o esvaziamento. E esse esvaziamento vai fazer com que nós venhamos nos encontrar e encontrar o Eterno. Por quê? Porque esse esvaziamento, veja bem, tem muitas pessoas que se dizem, eu faço parte da sinagoga tal, eu faço parte da sinagoga tal. Porém, na cabeça dele, como a gente sabe que a gente trabalha com ciclos, a gente sabe que as parashotas elas são repetidas anualmente. Porém, toda vez que a gente abre a Torá Kedoshá, nós temos uma revelação nova ali, né? Deus fala de uma forma nova, de uma forma diferente. Então, nunca que o aprendizado que nós vamos ter ao sentar para ouvir o shiur vai ser o mesmo. Porém, as pessoas, muitas vezes, elas estão tão cheias de si, elas estão carregando tanta tranqueira dentro delas, que mas eu já sei, eu já conheço. Então, tem aquela pessoa que vem só no Yom Kippur, é aquela pessoa que vem só nas festas das peregrinações, na Shlishit Hagigot. São as pessoas muitas vezes que estão cheias. E o deserto, ela vai fazer com que se revele a nossa verdadeira personalidade. Tanto é que você vai ver que no deserto você vai ter pessoas, como foi no caso de Caleb, né? Os espias, situação dos espias, eles voltaram, não, mas
é uma terra de gigantes, nós somos como gafanhotos, seremos esmagados. E aí o pensamento contrário que já vai dizer, Deus deu essa terra, nós vamos lá e vamos conquistar, e essa é a terra que o Eterno prometeu a nós, é a terra que mana leite e mel. Então nós vemos que o deserto, a situação extrema, ela faz aflorar quem nós verdadeiramente somos. Aquela pessoa que muitas vezes dá uma de durão, mas num momento um momento crítico, num momento de aflição, ele se demonstra frágil, né? E tem aquela pessoa que muitas vezes parece tão frágil, mas tem uma fortaleza espiritual tão grande que não se abala. Isso é o verdadeiro significado da Shalom. É você estar aqui no meio da bala perdida, mas você está em paz. O povo de Israel que está ali cercado de inimigos, e você dizer Shalom, Shabbat Shalom, como assim Shabbat Shalom? Tem um lobo cercando o povo de Israel, esperando um momento para atacar. O verdadeiro deserto, queridos, não é geográfico. O verdadeiro deserto é aquilo que nos ameaça. Porque se nós pararmos para analisar, o povo de Israel nunca saiu do deserto. Ah, mas eles foram para Canaã, é a terra tal, e Canaã está onde? Canaã está no meio do deserto. Então, como é que a gente vai dizer que, mas eles saíram do deserto, agora estão em Israel? Israel fica onde? Mas maior do que a situação daquele deserto, né, que o povo de Israel se encontra, onde eles precisam construir dessalinizadores do tamanho de uma cidade para poder abastecer, e é uma coisa assim fantástica, porque hoje você não pode tomar água da sua torneira, porque a água é contaminada, mas lá em Israel você pode. Esse é o padrão de vida que nós olhamos e não entendemos como que eles conseguem alcançar isso, mesmo estando em um deserto. E a proposta do deserto é essa, fazer que nós venhamos alcançar uma elevação, mesmo estando no deserto. E, aliás, o propósito do deserto é fazer com que nós venhamos nos elevar. Então, esse esvaziamento, ele vai fazer com que nós possamos nos encontrar, nos conhecer, né? De fato, quem nós somos, quem eu sou. Eu sou aquele povo que está lá no deserto, que atravessou o mar, que viu tudo, né? Tudo que Deus fez, e ainda assim está murmurando porque está faltando carne, porque está faltando água, porque está faltando isso. Ah, deixa a gente voltar para o Egito. Não tinha cemitério no Egito para que nós venhamos morrer aqui? Será que é esse tipo de pessoa que nós somos? Ou será que nós somos aqueles que acreditam que vai chegar na terra que mana leite e mel? O objetivo nosso é esse, metaforicamente falando, é isso que nós queremos alcançar. A terra que mana leite e mel. Mas para alcançar a terra que mana leite e mel, nós temos que atravessar um deserto. Então esse esvaziamento vai facilitar essa travessia, né? Quando nós ficamos mais leves, quando nós nos livramos de toda a nossa soberba, né? De todo o nosso orgulho, de tudo isso que atrapalha a nossa assimilação das coisas, os entendimentos das coisas. É como, por exemplo, uma criança. Você pega uma criança e um adulto, quem que aprende mais fácil uma língua? É a criança. Por que a criança aprende mais fácil? Porque aquela criança, ela não tem filtro, ela não fica se questionando. Ah, essa palavra significa isso? Beleza. O adulto não, ele vai pensar, mas essa palavra significa isso mesmo? Será? Será que não é? Então, a criança ela tem uma facilidade maior de aprender uma língua do que um adulto. Por quê? Porque ela está vazia, ela não tem muitos porquês. Então esse esvaziamento vai fazer com que nós nos encontremos, vai fazer com que nós nos conheçamos, e o final de tudo isso vai fazer com que a gente conheça o Eterno também. Porque quando nós estamos vazios de toda essa soberba, eu já sei, eu não preciso. Não, eu preciso aprender mais. Toda vez que a gente abre a Torá e o Eterno fala conosco, é porque nós nos permitimos esvaziar.
quando a gente já vem cheio da nossa soberba, do nosso fermento, nós vamos abrir a Torá e não vamos conseguir encontrar nada de novo. Porque na minha mente, eu acho que eu já sei de tudo. Então o Eterno ele vai me proporcionar quando eu aceito a ideia de que eu nunca saberei de tudo. Então esse esvaziamento vai fazer com que nós tenhamos leveza para poder atravessarmos esse mitbar, para que possamos atravessar esse deserto, temos que estar vazios, e vazios nós vamos conseguir enxergar Deus em tudo. No deserto, onde nós só vamos ver as planícies, a natureza, o soprar do vento, o sol, nós vamos conseguir começar a enxergar Deus em todas as coisas, a grandeza de Deus. Às vezes eu estou na cidade aqui, toda aquela loucura, os carros passando, todo aquele estresse que uma cidade tem, e aí você olha para o céu. O céu é infalível. O céu não tem um momento em que você possa olhar para o céu e dizer, o céu está feio. Se o céu estiver nublado, aquilo é uma coisa linda. Se estiver tendo relâmpagos, aquilo é uma coisa maravilhosa. É a palavra norá, né, que significa terrivelmente bonito. Então qual é o momento que o céu está feio? Não existe céu feio. Se o sol está se pondo, o céu está alaranjado, é a coisa mais linda. Então quando nós olhamos para o céu, isso é infalível. Você quer se conectar com Deus, enxergar a grandeza de Deus, encontrar Deus em meio a todo esse caos, que é também uma representação de deserto. Você olha para o céu e vê, nossa, Deus faz coisas fantásticas. Só Deus pode criar algo tão grande e tão bonito, e que sempre está bonito. Você está dentro da cidade, olhou para o céu, está lá a grandeza de Deus. Você se conecta com Deus. Então a escassez, ela nos ajuda com isso. E aí eu posso também dizer, no meu orgulho, e dizer, não, tudo isso aqui foi criado acidentalmente. Isso é quando eu estou cheio, por isso que eu tenho que me esvaziar. Mas a ciência diz que foi o Big Bang, não sei o que, aquele negócio todo. Então imediatamente, toda aquela percepção que eu posso ter de Deus, ela fica escurecida, fica ofuscada para mim. Por quê? Porque eu estou cheio dos ensinamentos dos homens, das teorias, porque a ciência mais é teoria. Você dizer que tudo acontece por um acaso, tem que ter muita fé para acreditar que tudo acontece por um acaso. O homem e uma mulher se unem, ali o embrião começa a ser fecundado, várias células se unem e recebem uma ordem, formem um nariz. Outro conjunto de células se unem, recebem uma ordem, formam um olho, formam um coração. E quem é que deu essa ordem? A ciência, por favor, me explique isso. Então tem que ter muita fé para não acreditar em Deus. Para ser ateu tem que ter muita fé. É como a história que eu sempre escuto, que vem um caminhão, aí lá dentro do caminhão vai ovos, óleo, trigo, e ali aquele caminhão colide com outro veículo, tudo pega fogo, quando você vai ver, saiu um bolo confeitado. Você acredita nisso? Eu não acredito nisso. Que os ingredientes, por acaso, formaram toda essa perfeição que Deus criou. Então tem que ter muita fé para não acreditar em Deus. E quando nós estamos cheios desse conhecimento humano, desse pensamento, raciocínio humano, e tão rasteiro, tão superficial, nós não conseguimos enxergar Deus. Então esse esvaziamento, ele vai nos fazer também nos encontrar com Deus. Nós vamos nos reconhecer, nós vamos nos conhecer e vamos conhecer a Deus verdadeiramente quando nós nos esvaziamos de tudo isso. Eu acho incrível como muitas vezes o camarada tem dinheiro, tem saúde, tem uma estética boa, tem fama e tira a própria vida, por exemplo. E aí você vê o camarada puxando um carrinho de reciclagem, com chinela havaiana, no meio do sol quente, cantando, alegre. Porque muitas vezes ele está vazio, ele está num aparente deserto, onde ele vive no minimalismo,
E esse minimalismo não trouxe problema nenhum para ele. Muito pelo contrário. A vida dele é tão simples que é boa. E às vezes o cara tem todo aquela propriedade, tudo, a fama. Cada coisa que ele tem é um problema para ele. Todo o dinheiro que ele tem está tirando a saúde dele, porque ele tem que saber administrar, ele tem medo de ser roubado, ele tem medo de ser sequestrado. Tem que mandar dar manutenção nos carros que ele tem que pagar o salário de todos os empregados que ele tem, e tem que ganhar mais dinheiro para poder manter tudo isso. Você é um famoso, você não pode andar na rua, você é um prisioneiro. Então, todas essas coisas que a gente coloca na nossa vida podem ser problemas que nós estamos criando para nós. E às vezes o minimalismo, esse deserto, ele é a oportunidade que nós temos de fazer, de começar tudo de novo. E provar para si mesmo que nós precisamos ter uma vida simples e que nada disso é importante para que nós possamos viver. É uma prisão que nós criamos, né? E o deserto, por último, né, falamos agora do esvaziamento, que é algo também muito importante. O deserto ele vai falar também da bitachon, né? Quando nós estamos no deserto, você tem que ter uma confiança em Deus muito grande. A palavra bitachon significa confiança. Acreditar que no momento certo o Eterno vai entrar com a provisão. Muitas vezes nós nos deparamos com isso dentro de casa. Por isso que é importante o casamento, é importante constituir uma família, porque nós carregamos nas nossas costas o peso de saber que aquele filho precisa comer todo dia. E quando nós achamos, é porque eu estudei, é porque eu consegui, é porque eu sou inteligente, nada vem de nós. A prova maior disso é que muitas vezes o cara que ganha um salário mínimo vive um padrão de vida que você com 2, 3, 4 salários mínimos você não tem. Porque o Eterno é que faz com a gente como fez com o povo de Israel, onde as sandálias não se desgastavam, as roupas não se rasgavam. Então nós temos que ter a confiança em Deus, nós temos que ter a bitachon e acreditar que o Eterno providencia tudo. E o deserto ele nos proporciona essa experiência. Ele faz com que nós vemos, agora só tem o Deus. Não tem mais a que recorrer. Recorrer ao Eterno. E às vezes é preciso entrar nessa situação para que eu possa, de fato, exercitar a minha bitachon. Então esse conjunto de coisas que eu trouxe para a nossa reflexão sobre essa questão do deserto, é para nós vermos como o deserto ele não é um lugar ruim. E um deserto, na verdade, olha o que aconteceu com o povo, com a criação. O Eterno criou todas as coisas, mas faltava o homem para arar a terra. Né? Então Deus cria a terra e por último coloca o homem lá para administrar a terra. Né? E a terra, apesar que não era mais tohu-vavor, não era mais um caos completo, já existiam todas as matérias-primas, mas agora as coisas precisavam ser transformadas. Deus deu ao homem o poder de transformação. Né? Você pega um edifício como esse, por exemplo, é uma combinação de ingredientes. Deus criou todos os elementos e agora o homem, através da capacidade que Deus deu, combina esses elementos e olha o que nós temos aqui, né? Essa construção. Então, a terra foi algo que Deus deu para o homem terminar. Deus terminou a criação, Deus terminou aquilo que Ele criou para que o homem desse continuidade. A parte de Deus Ele fez. E agora o homem assume a sua parte, que é transformar o mundo. E de preferência em algo melhor. Infelizmente hoje não é muito o que a gente vê, né? Porque o homem deturpa tudo. Se você vai olhar, foi criar, o Santos Dumont inventou o avião. Nossa, que coisa boa, né? Hoje você pega um avião aqui, em menos de 3 horas você está em Brasília. É uma coisa maravilhosa. Você pega um paciente, transporta para um outro país para fazer uma cirurgia. Porém, em contrapartida, a mesma tecnologia é usada para bombardear uma cidade. Foi usado em Pearl Harbor, que massacrou lá todos os soldados americanos que estavam em Pearl Harbor. Foi usada pelos americanos também para atacar Hiroshima e Nagasaki com as bombas
que usa tecnologia radioativa, a mesma radiação que é usada no raio-x, que é algo bom. Então, nós temos o poder de transformar, porém, dependendo da nossa inclinação, nós vamos transformar para o bem e transformar para o mal. Então, o deserto é como isso é um projeto micro do macro, né? O macro que Deus criou, que foi todas as coisas, o Olam Hazé, foi algo que Deus criou para que o homem transformasse em algo melhor. E o nosso deserto, ele vem para que nós venhamos transformá-lo em algo melhor. Veja que o povo de Israel não saiu do deserto, ele continua lá. Porém, ele pegou o deserto e transformou em algo melhor. Ele pegou aquela realidade e mudou aquela realidade. O povo de Israel pega aquela realidade, eles continuam no deserto, Canaã era no deserto, Israel hoje está no deserto, e pior ainda, né? A parte mais difícil para o povo de Israel não é estar geograficamente no deserto, mas sim o deserto que ele vive com seus vizinhos que são inimigos, né? Esse mês de Iliá é interessante porque foi nesse mês que aconteceu a Guerra dos 6 Dias, né? Não sei se vocês que estão assistindo esse show já estudaram sobre a Guerra dos 6 Dias, mas a Guerra dos 6 Dias foi um momento onde uma confederação de países árabes se uniram e eles diziam que iam varrer Israel até o mar, ou seja, eles queriam dizimar Israel. Uma nação que tinha acabado de renascer, né? E agora eles queriam dizimar o povo de Israel. Então eles se juntaram, várias nações receberam ajudas, inclusive da União Soviética. Então era muito desproporcional a força militar que se juntou ali. Então Israel, sabendo do que ia acontecer, vai lá e faz um ataque preventivo. Então o que aconteceu foi justamente o contrário, eles tiveram que pedir um cessar-fogo. E ali no deserto, todos aqueles soldados árabes, né, morreram de dissolação e desidratação. E foi justamente nesse mês, né, no mês de Iliá, que é o mês onde nós recebemos a Torá no deserto. Incrível quando nós observamos a capacidade que nós temos, ou de pegar esse deserto e transformar em algo ruim, enxergar ele sempre pelo prisma negativo, ou pegar esse deserto e dizer, poxa, que oportunidade maravilhosa, que oportunidade maravilhosa de testar a minha bitarron, oportunidade maravilhosa porque foi no deserto que o povo viu o mar sendo aberto, foi no deserto que o povo viu as codornizes, foi no deserto que o povo viu sinais fantásticos, as colunas de fogo que conduziu o povo pelo deserto. Então, todas essas coisas, essas experiências incríveis, nós temos no deserto. Né? E esse deserto, se nós estamos passando hoje por um deserto, é a oportunidade que nós temos de ver Deus, de enxergar Deus em ação. E mais do que isso, ter o contato com Ele. O objetivo final do deserto é fazer com que o homem tenha essa comunicação direto com Deus, que foi a finalização do Mishkan. Né, quando o Mishkan foi concluído, e agora a voz de Deus sai dentre os querubins ali, no Aron, na Kodesh. Então, queridos, que nós possamos aproveitar os nossos desertos e transformar o deserto em algo melhor. Sempre pegarmos esse deserto como que tem a missão de fazer algo bom desse deserto. Então, desde já, eu agradeço você estar conosco aqui na nossa Beit Peniel, que nós possamos refletir para essa semana. Estamos agora entrando às vésperas de Shavuot e ainda na contagem do Sefirat HaOmer, que tudo isso que nós conversamos aqui possa ser útil para a nossa elevação espiritual, e que nós possamos transformar o mundo num lugar melhor, pois essa é a missão dada à humanidade. Desde já, Shavuot Tov a todos vocês, Baruch Hashem. Shabbat Shalom.